Hello! Gente, o vídeo de hoje é super especial porque eu vou falar pra vocês um pouco do AVC de uma forma geral. O que é, como é que trata, quais são os sintomas e várias coisas que parecem ser básicas, mas a maioria das pessoas ainda não sabem. Isso é uma coisa muito séria porque o AVC é uma das maiores causas de morte no Brasil inteiro. E existem muitas formas de evitar isso ou pelo menos minimizar as sequelas, né, pós-AVC. Eu tô com uma cartilhazinha aqui, o material do Einstein, que é o hospital... Tá calor, gente, tá calor. Que é o hospital onde eu fiquei internada e fiz reabilitação. Então, tudo que eu tô falando aqui, existe um hospital que escreveu, tá? Não é que eu tirei. É por isso que eu demorei tanto pra fazer esse vídeo, porque tem várias perguntas desse tipo. E eu nunca quis ser irresponsável de falar coisas que eu não tenho propriedade. Eu não sou médica, não sou nada, eu só fui uma vítima do AVC. Enfim, existem dois tipos de AVC. O isquêmico, que é o mais comum, onde falta sangue em determinada área do cérebro. Gente, eu vou ler e vou falar o que eu sei, tá? Porque eu não quero falar porcaria. Por causa da obstrução de uma artéria. Então a artéria se fecha, certo? Ela tem um machucadinho ali, eu lembro do meu médico me explicando disso de uma forma bem leiga, assim, que era como eu mais conseguia imaginar aquilo. Como assim faltou sangue? Como é que isso acontece, né? Esse é o mais comum. Daí tem o AVC hemorrágico, que é quando se rompe. O vaso sanguíneo, ele é rompido, e aí é quando precisa de cirurgia. Aí tem os sinais e sintomas do AVC, que acho que é a parte mais importante desse vídeo. Pra minha surpresa, a maioria das pessoas não saberiam reconhecer um AVC. Eu já fiz essa enquete mais de uma vez no Instagram e todas as vezes, tipo 80%, um número assustador, me disseram que não saberiam reconhecer um AVC pelos sintomas. E como eu já falei, isso é a parte mais importante porque você tem que agir muito rápido quando uma pessoa tá tendo um AVC. Cada minuto é precioso pra eles fazerem logo o tratamento necessário pros primeiros minutos, pras primeiras horas, né? E essas sequelas serem minimizadas por conta do tempo. Bom, existe o enfraquecimento ou amortecimento ou paralisação mesmo da boca, que foi o que aconteceu comigo. E também dos movimentos de braço, perna, que foi o que aconteceu comigo. Também pode ser uma alteração na visão. A visão fica turva, você vê uma sombra, também aconteceu comigo. Eu vi meio um vulto, assim, uma coisa que eu não sabia muito o que era. Nunca imaginei que eu estava tendo um AVC. Se eu fosse informada como você vai ser agora, eu poderia ter tido um clique, mas nem tchum. Dificuldade pra falar ou entender, eu não tive tanto isso. Eu fiquei bem consciente, assim, o tempo todo eu consegui responder certinho as perguntas que me fizeram. Tinha plena noção onde eu tava, quer dizer, o que tava acontecendo não, né? Porque eu não imaginava que eu ia ter um AVC. Mas enfim, isso também é um dos sintomas. Tontura, também tá escrito aqui, eu não sabia, mas tontura é um deles. E dores de cabeça fortes e persistentes e dificuldade pra engolir. Isso eu não tinha nem ideia, esse último. O resto eu, até depois que tive AVC, já sabia, né? Mas mesmo tendo sido vítima do AVC, eu não sabia desse último. Então, assim, é muito importante a gente saber. O que a gente tem que fazer quando a gente tem a suspeita de um AVC? Correr pro hospital. Como eu já falei, cada minuto é muito importante. Então, chegando no hospital, é muito importante que a pessoa vá direto para um exame de imagem, que no caso é uma ressonância ou uma tomografia, pra você identificar se aquele AVC foi isquêmico ou hemorrágico, porque cada um tem seu tipo diferente de tratamento. E junto com esses exames de imagem, tem uma avaliação neurológica que eles fazem, eu me lembro bem disso. Fazem algumas perguntas básicas, qual é o seu nome, onde é que você tá, enfim. Gente, que exame, meu Deus, eu não queria ter lembrado disso. Eu juro que eu só tô lembrando porque eu tô contando pra vocês, tinha esquecido. Eles vão tocando em várias partes do teu lado afetado, né, pela lesão, e eles vão te perguntando, você tá sentindo? Onde é que eu tô com a mão? E você não tem ideia onde é que a ser humano tá com a mão, porque você não sente nada. Você sabe que a pessoa tá encostando ali, porque ela tá te falando, eu estou encostando na sua perna. E você não tem noção se é no joelho, se é no calcanhar, se é na coxa, se é no braço, você não sabe nada. Então, assim, esse exame neurológico também é muito importante que seja feito logo no começo. E pro paciente, gente, não vou negar, é horrível, nossa, que aflição. Horrível, 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 foi um trauma. Bom, e aí se for um AVC isquêmico, como foi o meu, por exemplo, eles têm que aplicar o medicamento trombolítico que vai dissolver aquele coágulo que tá entupindo a artéria. Ele pode ser feito, deixa eu ver aqui, gente, 4 horas e 30 minutos dos sintomas. Nossa, Nicole. Dos sintomas do paciente. Se for um AVC hemorrágico, provavelmente tem que ir pra cirurgia. Daí é um caso mais complicado. Bom, e aí depois que você já foi internado, aí você vai investigar a causa desse AVC, né? Então existem vários exames de sangue, tem o Doppler, que se não me engano é um das carótidas, é isso mesmo, eu fui colar, mas é isso mesmo. Tem o transcraniano, ai gente, é um monte de coisa, te viram do avesso.
Eu fiz todos eles, eletrocardiograma, encocardiograma, ultrassom Doppler de carótidas, o transcraniano que eu já falei, eu fiz tudo. Fiz um treco que me deram uma agulhada aqui, fiz um que enfiaram na minha boca, gente, me viraram de uma vez. E aí, imediatamente, reabilitação. Quanto mais cedo você... Tudo não vai ser questão de tempo. Por isso que é tão importante as pessoas estarem sempre com essa informação na cabeça pra poder ajudar alguém, se for o caso de um derrame, né? Tem que ir pra reabilitação quanto mais rápido possível. Então você vai passar por um fisiatra, que eu nem sabia que existia, e junto com o neurologista e com a equipe de fisioterapeutas, eles vão montar um plano pra você. Tipo, tudo é muito particular, né? Então depende da que área foi afetada. Mas eles dizem desde o começo que a perna volta mais rápido, o braço demora mais, e quanto mais distal o movimento, né? Quanto mais longe do tronco, mais difícil é de voltar. Tanto é que meu braço voltou e minha mão, vocês já sabem, né? Ela continua aqui, que já era o esperado desde o começo, pra falar a verdade, eles sempre me disseram isso. Mas enfim, além das sequelas físicas, esse AVC também pode comprometer a parte cognitiva da pessoa. Você pode ter uma demora no raciocínio. Às vezes tem gente que esquece, não lembra, não sabe ler nem escrever. São casos mais sérios do que o meu, né? Graças a Deus eu fui atendida muito rápido, de uma forma muito certa, porque eu já vi N casos de pessoas me mandarem no Instagram, eu ver no jornal de tudo, de hospitais que mandaram a pessoa embora pra casa. Ela foi lá e disse, olha, eu tô passando mal, tem alguma coisa muito errada, e o cara falou, não, você deve estar com uma dorzinha de cabeça, pode ir pra casa. E a pessoa foi pra casa tendo o AVC e ficou tanto tempo tendo, que teve sequelas que seriam totalmente evitáveis, né, se ela fosse atendida de uma forma profissional, de uma forma correta nesse hospital. E isso me dá uma raiva, assim, imensurável. O grande motivo de eu estar fazendo esse vídeo e tentar compartilhar o máximo de informações com vocês aqui no Instagram, enfim. Então também existe essa dificuldade de memorizar, de se concentrar por muito tempo. Eu demorei bastante, gente. Oi, eu sou a Dory. Eu sou o Nemo. Nemo? Que nome legal. Foi muita alimentação, se eu posso dizer pra vocês, que eu senti diferença. Yoga, meditação, pra eu voltar a conseguir, tipo, sentar pra estudar. Tanto é que eu fiquei 1 ano quase parada de faculdade. Tentei uma faculdade bem intensa, presencial de direito, junto com a reabilitação, não dei conta, porque eu não conseguia. Simplesmente era impossível sentar e focar, me concentrar por mais de, juro, 10 minutos. E também eu me perdia, assim, nas conversas, eu não conseguia desenvolver uma conversa muito extensa, que não fosse muito superficial, era bem difícil pra mim. Hoje, às vezes, eu ainda me perco, sabia? Tanto é que eu preciso estar bem preparada pra gravar esses vídeos que demandam um pouco mais de informação, né, de memória, pra estudar, pra ler, pra tudo. E eu ainda me canso muito mais do que o normal, eu preciso dormir bastante, eu não consigo mais, tipo, aquele ritmo de pegada que eu tinha antes. Então existem sequelas que eu não sei se algum dia elas vão embora de mim, mas eu já sinto diferença de como eu era e também de como já fui logo que tive AVC, como eu melhorei até hoje. Bom, em relação à reabilitação, eles têm muitos... Como é que eu vou falar essa palavra? Olha, o AVC vindo aqui em mim. Muitos métodos, né, de ajudar esse paciente na reabilitação. Tanto com botox, que ajuda a soltar um pouco os movimentos, os músculos que estão ali contraídos, né, sei lá como fala isso. Terapia ocupacional, hidroterapia, existem várias máquinas bem tecnológicas, assim, bem avançadas. Eu quero dizer que eu não precisei usar porque eu tive uma melhora rápida, relativamente, em relação a outros pacientes que estavam lá. Existe também muito a preocupação dos médicos com a questão emocional, né? Que é muito normal a pessoa se sentir ansiosa, a autoestima fica, tipo, inexistente quase, a pessoa fica triste, fica desiludida, porque é que foi comigo, será que um dia vai voltar? Então eles têm também no Einstein, por exemplo, toda essa rede de apoio de psicólogo, e o próprio fisiatra sempre tá conversando muito em relação ao emocional com você, os próprios fisioterapeutas. Eu fui muito privilegiada mesmo de ter sido tratada nesse hospital, que é um dos melhores de São Paulo, acho que um dos melhores do Brasil. Eu agradeço todos os dias de verdade pela oportunidade, por eu ser, como eu falei, abençoada por os meus pais poderem me proporcionar isso, porque é caro e não é todo mundo que pode isso, eu sei. O sistema de saúde no Brasil é um absurdo se a gente for pensar nisso, em como eu falei, essas pessoas que vão ao hospital dizendo que estão se sentindo mal e um médico formado manda ela pra casa porque é só uma dor de cabeça. Então assim, são certas coisas que ao mesmo tempo que eu agradeço muito, me revoltam, porque isso deveria ser pra todos, sabe assim? Eu não posso dizer pra você que se eu não tivesse sido tão bem tratada, eu estaria tão bem hoje. Na questão emocional, eu acho que depende mais de nós mesmos.
mas na questão física, com certeza. Bom, enfim, então vamos lá para alguns fatores de risco para o AVC, que podem aumentar o risco, né, de ter AVC. Hipertensão arterial. Eu não sabia disso, mas as pessoas hipertensas, né, a hipertensão arterial é o primeiro fator de risco principal para a pessoa ter um AVC, qualquer um dos dois, tanto o hemorrágico quanto o isquêmico. As pessoas hipertensas têm de 4 a 6 vezes mais risco de ter um AVC do que uma pessoa que não seja hipertensa. Isso é muito. Hoje em dia existem muitas pessoas com hipertensão arterial. Tenho certeza que a maioria das pessoas não sabem disso, então assim, é bem importante a gente saber. Pessoas diabéticas também, por isso que eu sempre falo que essa questão da alimentação, a gente é chata, a gente é isso, a gente é aquilo, mas tá tudo muito ligado, o nosso corpo é uma máquina que funciona com tudo muito interligado. Então assim, das coisas mais básicas, a gente pode evitar pra chegar nessas coisas tão sérias, né, como um derrame cerebral, por exemplo. Seguindo a mesma linha de raciocínio, tá aqui no meu panfletinho, que outro fator de risco muito comum e que pode facilmente ser evitado é o sedentarismo. Aumenta muito o risco de AVC, como outras doenças neurológicas e cardíacas. Sem contar que, gente, sedentarismo, pelo amor de Deus, né? Aumenta o risco de diabetes, de hipertensão e de tudo, pelo amor de Deus. Essa daí eu não quero nem comentar. Altas taxas de colesterol e glicerídeos, também mesma linha de raciocínio. Doenças cardíacas, o tabagismo, né, eu acho que todo mundo já sabe, fumar aumenta risco de tudo, e AVC é um deles. Uma coisa muito interessante de pontuar, que eu me lembro que na época eu fiquei assustadíssima, e todas as minhas amigas também, eu fiz umas, sei lá, umas várias, não lembro quantas, mas eu fiz várias, ou pararem de tomar anticoncepcional, ou se assustarem, pelo menos, elas viveram com um sustinho por um tempo. Que as mulheres que tomam anticoncepcional e fumam ao mesmo tempo, elas têm muito mais chances de ter o AVC do que o normal, né? Ou seja, é uma coisa muito séria e muito fácil de se evitar. Eu também lembro dos médicos discutirem muito a respeito do uso de anticoncepcional. Eu já não usava na época por escolha minha, por outras questões. Eu sou uma pessoa que não posso mais tomar anticoncepcional, porque independente do fumar ou não, ele aumenta também, ele sozinho, bastante risco de ter AVC, porque eles são hormônios sendo liberados diretamente na corrente sanguínea, né? Tanto é que hoje eu uso Mirena, porque ele tem uma ação local. Os hormônios, apesar dele ter hormônios, eles não são liberados para a corrente sanguínea. Ele tem uma ação local, como eu falei. Bom, gente, é isso. Eu espero de coração poder ter ajudado. Vou pedir um favor que eu nunca pedi. Não sou muito de falar isso, mas esse vídeo eu acho tão importante que eu vou pedir pra você compartilhar com a mãe, com o vizinho, com o tio, com o amigo, porque espalhar essa informação é muito importante. Eu fiquei de coração chocada, assustada, de uma forma bem negativa, a respeito da informação que eu tive de quantas pessoas não saberiam a coisa mais básica, que é identificar a causa de um AVC. Se você não quer saber o risco, o tratamento, beleza, mas pelo menos compartilha isso daí, de você saber reconhecer quando uma pessoa do seu lado tá tendo um AVC, porque um minuto que você souber ou não souber reconhecer, você pode salvar a vida dela. Lembra do que eu falei no começo, que o AVC é a maior causa de morte hoje em dia no Brasil. Isso é assustador. E eu sinto na pele ter sobrevivido a isso, porque cada milimetricamente passo de uma pessoa que fez parte do meu socorro ter dado certo, nada, gente, nada deu errado, foi tudo perfeito, desde o segundo que eu tive AVC, por isso que eu não tô morta. E também porque eu tive um atendimento muito bom no Instituto Neurológico de Curitiba, então eu preciso deixar um mérito a eles, né, porque eles poderiam ou ter me salvado ou ter me matado, é meio trágico, mas poderia ter sido. Então é isso, gente, lembrando que tudo isso foi desse material educacional, Centro de Atendimento ao Paciente com AVC do hospital. Mas enfim, espero de verdade poder ajudar. Se puder uma pessoa ser informada com isso, com esse vídeo, já tá valendo pra mim, mas eu tenho certeza que muito mais do que uma só serão. E espero que vocês também entendam como eu a importância disso. E é isso. Um beijo.